Bem-vindos a mais uma aula, a aula do Tânia, o GPS para a alma. Estamos agora no Tânia, no capítulo 28. Estamos na metade do capítulo 18 do GPS para a alma. E hoje veremos um conceito bem básico do Tânia, bem básico da Hassedut e da mística, que é um conceito, duas palavras que se chamam Itkafia e Ithapcha. Itkafia e Ithapcha. E são duas palavras que devem entrar no nosso vocabulário, e dessa forma nós podemos entender o Tânia de uma forma mais do nosso cotidiano e trazer isso para a prática no dia a dia, esses dois conceitos. Estamos explicando nos últimos capítulos do Tânia que o nosso maior objetivo é de empurrar o mal, empurrar a má energia, de afastar o mal, afastar coisas ruins, afastar maus pensamentos, que se vem durante o dia um pensamento negativo, mesmo que seja algo sagrado, você postergue isso para mais tarde, na hora do autobalanço diário, na hora do Shema Israel da noite, e falamos muito sobre isso na última aula. E a ideia da transformação do mal em bem, da escuridão em luz, da impureza e impureza, a transformação da impureza para Kedushá, para a santidade. Isso aqui é um trabalho reservado para os tzadikim, para os justos, pessoas extremamente elevados. E esse trabalho da transformação da escuridão em luz, da impureza em santidade, é chamado de Ithapcha, de lahafor, de transformar. É uma transformação, uma conversão completa, a aniquilação do mal, da escuridão, da impureza para a santidade. Isso é um trabalho extremamente elevado. Só os grandes tzadikim, os grandes justos, que realmente estão devotos à Torá e a Deus, conseguem fazer esse tipo de transformação. Como o rei Davi, que transformou e aniquilou o seu mal interno. Mas como falamos desde o começo das aulas, que esse livro é chamado Sefer Shel Benoni. O livro do Benoni, o livro do intermediário. Ou seja, o propósito desse livro não é ser um tzadik, não é ser um justo, e sim ser uma pessoa normal, mediana, que tenha o seu autocontrole. Que essa é o título, o nome da nossa aula, autocontrole, que você consiga realmente controlar os seus maus instintos, as suas más inclinações e assim por diante. E esse trabalho desse controle é o trabalho do Itkafia. Itkafia é em aramaico, não é nem em hebraico. Itkafia significa suprimir, ou subjugar, ou reprimir o nosso mau instinto. Porque a grande pergunta é, por que eu não nasci perfeito? Por que nascemos com más inclinações naturais dentro de nós? Com coisas ruins? Tipo, eu tenho uma categoria positiva, sagrada, e uma segunda categoria, aquela dos meus desejos e dos meus pecados mundanos. Na verdade, nós nascemos dessa forma. E assim a Torá descreve claramente, na primeira parashá, na primeira porção da Torá, Yetzer leva Adam ra mineorav. O instinto do coração do homem já é mau, já é ruim, desde o seu nascimento. Porque o homem, o ser humano, qualquer ser humano, ele nasce com uma atração pelo mundo, pelo físico, pelos prazeres mundanos, pelos prazeres materiais,
que podem ser muito perigosos e negativos e ruins. O trabalho do Benoni é não de transformar e de nunca mais querer algo mundano, prazeroso de uma comida ou de qualquer outro tipo de prazer material que seja, ganâncias e desejos materiais. O objetivo de um Benoni, e desse livro, que é o livro do Benoni, é dele fazer o trabalho de itkafia, dele suprimir, dele subjugar e controlar o seu Yetzerará, o seu mau instinto, para não satisfazê-lo, para não ir atrás dos prazeres negativos e mundanos. Ou seja, o Benoni é uma pessoa que ele nunca vai transformar e matar os seus prazeres negativos e as suas más inclinações. Mas itkafia significa que qualquer coisinha que ele consiga se controlar, qualquer autocontrole que ele tenha na sua vida, no seu dia a dia, é uma vitória absoluta. Ele fez algo maravilhoso. Por exemplo, eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa que eu não gosto e eu quero agredi-lo. Ou eu quero pensar mal contra aquela pessoa. Ou eu quero falar mal sobre aquela pessoa. Ou eu quero mandar que alguém xingue ele, agrida ele. E naquele momento eu falo... E eu mordo a minha língua. Eu fecho meus olhos. E eu tranco meu pensamento. Naquele momento, eu fiz uma mitzvah incrível. Eu me controlei. Eu não fui atrás do meu mau instinto natural de eu pensei, eu desejo, eu odeio aquela pessoa, naturalmente eu vou agredi-la. Eu me controlei. Ou estou andando na rua e eu vejo uma mulher ou um homem que não é o meu cônjuge e eu tenho uma atração por aquela foto ou por aquela pessoa que está andando pela rua e eu sou uma pessoa casada, ou essa relação com aquela pessoa é uma relação proibida. E o que o ser humano naturalmente faz, o que o olho vê, o coração sente, e daí ele começa a falar sobre aquela pessoa, ele começa a descrever e enxergar mais as partes íntimas, ele começa a mentalizar sobre aquela pessoa, ou aquele filme, ou aquela imagem, e ele começa a processar algo proibido. Uma relação proibida, uma pessoa proibida, uma imagem proibida para mim. Então o que o Benoni ele faz? Ele não é cego. Ele não é tzadik. Ele está andando na rua, ele vê coisas erradas, ele vê coisas negativas, ele vê pessoas e que naturalmente, por ser um ser humano, ser um animal, ele tem uma alma animal dentro de si, ele tem essa atração. O que ele faz? Ele, naquele momento, ele subjugou, ele teve um autocontrole, ele fechou o olho e não enxergou mais aquela imagem ou aquela pessoa. E mais ainda, ele não continuou pensando e racionalizando e ativando o desejo e a atração por aquela pessoa. Isso que é um Benoni. Um Benoni não é alguém que fica fechado nas quatro paredes e que está totalmente isolado do mundo, isolado das coisas. Ele está no mundo e ele vê besteiras, e ele pode até cogitar em fazer alguma besteira, em enxergar alguma coisa ruim, e ter prazer e desejo por aquela pessoa, por aquela situação, mas ele tem um autocontrole, ele fecha os olhos, ele tranca o pensamento, ele fecha a boca, ele morde a língua, e dessa forma ele controla seu coração. E ele consegue continuar a vida e não ir atrás simplesmente das tentações e dos prazeres do mundo. Isso que é um Benoni. Existem dois tipos de prazeres de comida. Existe um prazer, um paladar por uma comida doce e uma comida mais picante.
Tem pessoas que gostam mais de doce, tem pessoas que gostam mais de picante, uma comida adocicada ou agridoce. Então, existe um grande prazer do Itkafia e um grande prazer para Deus do Ithapcha. O prazer que Deus ele tem de um movimento de Itkafia é como você pegar uma comida que era muito azeda, muito picante ou muito dura, incomestível, e você deu uma temperada, uma misturada, e dessa forma, entrou aqui a nossa grande chefe de cozinha, que conhece como fazer esses manjares. O que a pessoa ela faz? Ela pega essa comida que não dava para ser ingerida e ela acaba transformando isso num manjar, numa comida deliciosa. Essa que é a vida do Benoni. O Benoni ele ainda tem essa comida dura dentro de si, ele tem essa atração, mas ele consegue, na verdade, subjugar o seu mau instinto, ele consegue adocicar essa dureza e essa agressividade em algo mais doce. Ele não transformou, mas ele conseguiu orientar e usar essa energia para algo positivo. Agora, o prazer que Deus ele tem de um trabalho de Ithapcha, da transformação, seria, na verdade, algo que já é doce desde o princípio. Como um tzadik ele já é doce. Ele já nasceu num berço de ouro. Ele já nasceu sem atrações pelo mundano. Ele anda na rua, ele não vê nada de errado. Para ele é tudo Deus, é tudo santidade. É tudo doce. E o que isso aqui seria na nossa vida? Tem uma história muito bonita que descreve tudo isso. Na época do Alter Rebbe, o autor do Tânia, os senhores feudais, os condes, eles acabavam aprisionando muitas das pessoas que não pagavam pelo aluguel da casinha, do hotelzinho, e colocavam eles no porão. E por isso precisava pagar uma grande quantia de dinheiro para conseguir libertar esses prisioneiros. E o Alter Rebbe fazia muito essa atividade de libertar prisioneiros. E certa vez, ele estava precisando de uma grande quantia de dinheiro. E ele precisava arrecadar muito dinheiro. E vieram 2 discípulos perante o mestre, perante o Alter Rebbe. E o Rebbe falou para eles: pega tudo que você tem no seu bolso e põe aqui na mesa para que eu possa realmente salvar aquelas pessoas. E cada um dos 2 teve uma reação diferente. O primeiro, ele pegou o saco de dinheiro, contou as moedas, ele viu que ele tinha lá 1000 rublos e ele entregou para o Rebbe. O segundo, que também tinha 1000 rublos na sua carteira, no seu saco de dinheiro, ele simplesmente pegou o saco e entregou ele para o Rebbe, sem abrir, sem contar. Qual a diferença entre os 2? Os 2, na prática, deram a mesma quantia para o Rebbe. Só que o primeiro ele contou e o segundo não contou. Qual é melhor? Qual das 2 tzedakah, das 2 doações, é mais bonita? Qual das 2 são mais queridas perante Deus? Porque os 2 deram na prática os 1000 rublos. Só que aqui tem 2 tipos de prazer. O primeiro que ele contou, eu estou dando uma moeda, mais uma moeda, mais uma moeda, mais uma moeda. Ele está, na verdade, é algo que está doendo para ele, e ele está trabalhando com o seu ego, com a sua ganância, com esse dinheiro que ele trabalhou, que ele suou, e ele entregou para o Rebbe e falou: Rebbe, está aqui com todo amor. Essa é uma comida, é uma doação adocicada. Era picante, era dura, e ele amoleceu o seu coração e entregou o coração para o Rebbe. Entregou o dinheiro para o Rebbe. E também o seu coração. O segundo, ele pegou o dinheiro e deu para o Rebbe. Isso é o trabalho de um tzadik,
trabalho de Tapcha, para ele é doce, para ele já é simples pegar o dinheiro e entregar para o Rebbe. O trabalho do Benoni, o trabalho de cada um de nós é de ser que nem o primeiro. Você precisa doar dinheiro para tzedakah? Conta, vai doer, mas faça. É difícil você manter o judaísmo, é difícil você manter o kasher, é difícil você rezar todo dia, é difícil você fazer as mitzvot, mas quando você faz, com esforço, você está fazendo uma itkafia. Vamos lembrar essa frase? Uma itkafia, você está fazendo esse autocontrole, você está suprimindo, você está subjugando e reprimindo o seu lado negativo, a sua má inclinação. Então isso não é somente no mundo da ação, isso pode ser também numa fala, você se abster de falar algo que não presta, pode ser na audição, você gostaria de escutar uma fofoca, uma coisa negativa, e você simplesmente fecha o teu ouvido, você não escuta. Isso pode ser também na visão, você não assistir qualquer porcaria que aparece no Instagram, que aparece no YouTube, que aparece na internet, na televisão, você simplesmente não abrir o YouTube a hora toda, não assistir qualquer coisa, e não enxergar tudo que aparece na rua. E o mais profundo, e o mais difícil, é você ter esse autocontrole no teu pensamento. Porque nós conseguimos sim ter um autocontrole no pensamento. Parar o fluxo de pensamentos isso aqui é impossível. Mas você conseguir desviar e controlar o seu pensamento para que não pense aquela besteira e você consiga focar em pensamentos positivos e coisas positivas, isso cada um tem esse autocontrole. Como já foi explicado muito lá para trás, que é a ideia das 3 vestimentas da alma, o pensamento, a fala e a ação, Machshavá, Dibur e Masé, que nós temos realmente esse controle das nossas vestimentas, são chamadas de roupas, roupagens da alma. Porque que nem a roupa, da mesma forma que a roupa você pode trocar de uma cor para outra, de uma roupa para outra, assim também você pode trocar as tuas ações, você pode trocar e controlar as tuas falas, e você também pode controlar e trocar os teus pensamentos. O Reb Zusha de Anipoli, um grande discípulo do Magid de Mezrich, colega do Alter Rebbe, ele dizia o seguinte: quando chegar lá em cima, nas alturas, não irão me perguntar por que você não foi Avraham Avinu? Por que você não foi o Yitzhak? Por que você não foi Jacó? Por que você não foi José? Por que você não foi Moshe Rabbeinu? Por que você não foi como Baal Shem Tov? Sabe o que eles vão me perguntar lá em cima? Por que você não foi Zusha? Por que você não foi yourself, você mesmo? Por que você não conseguiu ter o autocontrole das suas más inclinações? E é esse que é todo o nosso trabalho, ter o autocontrole das nossas más inclinações. E cada um tem a sua missão. Então, just be yourself, seja você, seja Zusha. Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus desafios, mas você tem a força de lidar com aqueles desafios. Então, esse trabalho de itkafia, desse autocontrole, não é uma novidade do Tânia. Não é uma novidade aqui do Alter Rebbe no Tânia, ou da Hassidut, da mística. Na verdade, esse trabalho de itkafia é uma mitzvah positiva da Torá. É uma das 613 mitzvot da Torá. Que nós falamos isso no final do Shema Israel. Como falamos antes, ontem, na última aula. No final do Shema Israel, nós falamos Veitem kedoshim lelokechem. Sejas santo para Deus. Sejas sagrado, ou se consagre para Deus. Que isso significa que você tem que se consagrar na tua vida para Deus. Como que você se consagra para Deus? Aquilo que já é sagrado, já é sagrado. Aquilo que é proibido, é proibido.
Mas aquilo que é neutro, aquilo que é do meu dia a dia, eu também posso e devo consagrá-lo, consagrar o meu dia, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu prazer, a minha vida, a minha saúde, tudo isso para Deus. Quer dizer, o meu autocontrole não é somente não pecar, não matar, não roubar, não trair, assim por diante. O meu autocontrole tem que ser naquilo que é permitido. Tem coisas que são desnecessárias. É um trabalho muito mais avançado, mas esse treino diário de você ter o autocontrole de coisas permitidas, de coisas kasher, você está com dessa forma, você está reprimindo e você está subjugando o teu cachorrinho interno, o teu animalzinho de dentro. Tem uma história que o pequeno Rebbe Maharash, o quarto Rebbe, quando ele tinha 8 anos, ele participava dos Farbrengens, dos discursos, das reuniões do seu pai. Desculpa, a história é do Rebbe Rashab, do quinto Rebbe, do Rebbe Shalom Dovber, quando ele estava no Farbrengen do seu pai, do Rebbe Maharash, do quarto Rebbe. Ele participava dos discursos do pai, e o que acontecia? Ele era uma criança e ele estava com sede. Só que a sala do discurso, do Farbrengen, da reunião, era lotada. E ele estava o tempo todo do lado do seu pai, do Rebbe. Então, no meio do Farbrengen, ele estava com sede, ele se esmagando entre as pernas, entre as pessoas, desculpa, vai empurrando, até que ele chegou na cozinha, ele pega um copo, ele bebe um pouquinho, bebe meio copo, e ele se aperta de novo, empurra todo mundo e volta do lado do seu pai. Passa mais alguns minutos, ele volta, se apertando, empurrando todo mundo, volta para a cozinha e toma mais meio copo. E daí ele empurra todo mundo e volta de novo para o seu lugar. Quando os Hassidim mais idosos viram o garotinho, que tinha ainda 8 anos, fazendo isso, empurrando todo mundo para ir até a cozinha, beber 1, 2, 3 vezes, eles pegaram ele pela orelha e falaram, desculpa, mas quem você acha que você é? Eu sei que você é filho do Rebbe, mas você está empurrando todo mundo para tomar meio copo, porque você não toma um copo inteiro de uma vez só? E o garoto falou a seguinte frase: meu pai, o Rebbe Maharash, o Rebbe Shmuel, me ensinou que quando você bebe, quando você come, você não come tudo de uma vez, você não bebe tudo de uma vez. Você não pega o copo e vira todo ele de uma vez. Você toma um gole, depois você toma mais um gole, e depois você toma mais um gole. E pela medicina, pela regras de saúde, regras de alimentação, também tem que ser dessa forma. Não comer por gula, não comer tudo de uma vez só. Mas aqui ele estava fazendo, junto com a questão de saúde, ele estava fazendo, ensinando, o pai ensinou para o filho esse autocontrole. Você quer comer? Você quer beber? Um gole por vez, uma mordida por vez, devagarinho, não dessa forma que você vai realmente devorar tudo, destruir tudo. E dessa forma, você está treinando esse autocontrole. O Rebbe falou muitas vezes nos discursos, gozando dos americanos, que é tudo muito quadrado. Então tem a hora exata do café da manhã, do lanche, do almoço, do jantar, e a pessoa nunca vai abrir mão do almoço meio-dia. Nunca vai atrasar o almoço. E aqui também, no Brasil, qualquer outro lugar, os funcionários, meio-dia em ponto, está todo mundo saindo para ir almoçar. O que seria uma itkafia? Ao invés de você sair meio-dia para ir almoçar, saia meio-dia e 5. Saia meio-dia e 10. Enquanto isso, leia mais alguns salmos, faça mais alguma coisa positiva, ajude mais uma pessoa. E dessa forma, esses 5 minutinhos que você está postergando a tua alimentação, que é necessário você almoçar. Mas não vai acontecer nada se você atrasar 5 minutos para o almoço. Mas esses 5 minutos aconteceu muita coisa. Você fez um autocontrole. Você se segurou. Que assim,
os psicólogos e os médicos e os nutrólogos orientam pessoas que têm compulsão por atração por comida, por doce. Então você quer comer um doce? Hoje eles falam isso. Espera 5 minutos. E depois você pode comer esse doce. O que você ganhou? Na prática você vai comer o bolo de qualquer forma. Mas você teve um autocontrole. Você falou para o teu animalzinho, para o teu cavalo, você falou, eu que seguro as rédeas. E quem manda aqui sou eu. Quem controla a minha vida, meu coração, meu impulso, meus desejos, sou eu e não é você. Meu cachorrinho ou meu cavalo interno, meu animalzinho interno, minha alma animal. Quem controla sou eu. Por isso que meu pai sempre me ensinou de pequeno já andar de cavalo, ensinei para meus filhos também. E a regra de andar de cavalo é você saber que tem um cavalo enorme, 10 vezes maior e pesado do que você, mas você, uma criancinha, consegue segurar as rédeas e falar, quem controla aqui esse animal sou eu. E isso que a gente tem que ensinar nossos filhos e nós mesmos desde pequeno, que quem controla a minha vida não são meus olhos, não é o celular, não são os prazeres do mundo, e sim a minha alma divina, minha boa inclinação, meus bons desejos que eu tenho dentro de mim. E essa que é a vida do Benoni, e essa que tem que ser a vida de cada pessoa. Veitem Kedoshim, seja sagrado, ou seja, se consagre no material. Você tem dinheiro? Então você não vai comprar o melhor carro, o melhor celular, o melhor computador, a melhor viagem. Um pouquinho menos. Ou se você vai fazer, não faça com tanta paixão, não faça com com tanto desejo. Como que um rabino dizia, na minha época de Yeshiva, ele falava, você quer comer o churrasco? Você quer comer o churrasco? Pode comer o churrasco. Mas não precisa pegar o osso até o final e morder até o final e ficar lambendo e falar, that's life, isso que é vida, uau, que prazer. Você quer tomar uma cerveja? Pode tomar, mas não precisa ser com todo aquele prazer, com toda aquela atração. E assim qualquer coisa do mundo. Você quer ter dinheiro? Pode ter dinheiro, que todo mundo tenha muito dinheiro, muita grana, mas que não seja apaixonado pelo dinheiro. Não idolatre o dinheiro, não idolatre o teu carro, não idolatre o teu trabalho, não idolatre o material. Isso é uma grande mitzvah da Torá e é uma lição muito prática para cada pessoa, para a nossa vida no dia a dia. E aqui o Alter Rebbe, ele entra na questão da tefilá, na questão da reza, da oração. A tefilá é um dos pilares do judaísmo. Rezar para Deus todo dia, de manhã, de tarde, de noite, cada um de uma forma. Isso aqui é o pilar, é o momento de conexão com Hashem, como já falamos em outras aulas sobre a importância da tefilá. E nós gastamos ou investimos muito tempo do nosso dia rezando de manhã, rezando de tarde, rezando de noite, e mais uma vez antes de dormir, e uns salmos durante o dia, e a brachá antes de cada alimento, e assim por diante. Mas o que acontece, isso qualquer pessoa, de qualquer nível espiritual, ele tem um desafio enorme, que é o seguinte. No momento que você abre o Sidur, e principalmente na hora que você vai ler o Shema Israel, ou que você vai ler a Amidah, o Shema Israel, a reza silenciosa, neste momento que você gostaria de ter a maior compenetração, começa a pensar das contas, do trabalho, dos compromissos, disso e daquilo, de qualquer tipo de preocupação ou de pensamentos, tudo menos a reza. É incrível. Na hora que você está rezando, começa a vir todo tipo de besteira, de pensamento estranho no meu pensamento. Na hora que eu acabei a reza, todas aquelas preocupações, todos aqueles pensamentos, eles desaparecem. Isso acontece com você também? Comigo isso acontece diariamente.
E meus filhos e várias pessoas descrevem que sempre acontece isso com qualquer pessoa. E a grande pergunta é, por que isso acontece? E como lidar com essas tentações, com essas dificuldades que nós temos durante a nossa reza? Porque até agora, na última aula, nós explicamos como lidar com todos os tipos de preocupações. Primeiro falamos sobre preocupações materiais, financeiras, de saúde, testes, e nós explicamos que tudo é bom e que tudo é para o bem e não existe nada ruim e você precisa acreditar e viver dessa forma. Depois explicamos de alguém que está preocupado, não pela matéria, mas está preocupado por algo do passado, que ele pecou, que ele transgrediu, que ele poderia ter feito melhor. Nós falamos que isso você tem que destinar ao momento do Shema Israel da noite. Ok. E se os pensamentos não voltaram, significa que era besteira, então era só para te atordoar. Depois, número 3, nós falamos um pensamento, uma preocupação sobre a minha situação atual, não do passado. Algo que eu fiz agora, algo que eu poderia estar fazendo melhor. E nós falamos na última aula que isso deve me colocar num estado de alegria, que eu estou cumprindo a mitzvah de lotatura harei levavchem, de não ir atrás do meu coração, dos meus olhos, das minhas preocupações, eu vou atrás do correto, vou atrás de Deus. Mas agora temos um quarto momento, uma quarta situação, que é pensamentos que atrapalham no meio da reza. O que fazer com essas preocupações, com essas besteiras que aparecem no nosso pensamento? Então veio o Alter Rebbe falar para a gente, sabe como lidar com esses pensamentos? Simplesmente não dá bola. Simplesmente não continue pensando e dando atenção para esses pensamentos. Mas eu preciso falar com aquela pessoa, eu preciso ligar para isso, fazer aquilo, e eu preciso explodir uma bomba, e sei lá o que mais. Simplesmente descarta esses pensamentos e não dê nenhuma atenção. Porque na hora que você deu atenção, você permitiu que ele entrasse dentro de casa. É que nem alguém bate na porta, bate, e você abre só um pouquinho. Na hora que você abriu aquele pedacinho, o cara já colocou o pé e já travou a porta, e daí ele já consegue se infiltrar dentro da tua casa e do teu pensamento e do teu coração e de tudo que você tem. Certa vez, um dos alunos do Baal Shem Tov, ele pediu para o mestre uma orientação de como lidar com esses pensamentos negativos, com esses pensamentos que atordoam, que atrapalham as nossas rezas. E o Baal Shem Tov falou para ele: viaja até aquele vilarejo e vai falar com aquele meu aluno. E ele vai te orientar como lidar com isso. Ele viaja, chega lá, ele bate na porta, bate, e ninguém atendeu. Ele viu que a luz estava acesa, ele bate, e simplesmente ninguém atendeu, ninguém falou nada dentro de casa. E já estava tarde, estava frio, ele foi até uma pousada, dormiu, e na manhã seguinte ele volta, bate na porta, e o dono da casa abre com um sorriso: bem-vindo, como que eu posso te ajudar? Por favor, coma, deita, faça o que você quiser. E daí o aluno vira para esse homem e pergunta: olha, o Baal Shem Tov me orientou que eu viesse aqui para aprender como ter esse autocontrole do meu pensamento e de descartar e de não ficar pensando besteira durante as rezas, durante o dia. E o dono da casa falou para ele: eu já te respondi isso daqui ontem à noite. Quando você veio e bateu na minha porta e pediu para entrar, eu nem te dei bola. Eu nem perguntei quem é. Eu nem fui enxergar pelo buraquinho da porta para ver quem que estava lá fora. Essa que é a minha orientação. E essa que é a forma de você descartar todos os pensamentos negativos. Simplesmente não dá bola. Simplesmente não enxerga quem que está lá fora. O que acontece se eu penso besteira durante a reza?
se eu penso coisas negativas, ou não consegui me concentrar durante a tefilá. Então, será que isso significa que eu sou uma pessoa ruim? Será que sou uma pessoa que não está ligada com Deus? Será que isso significa que eu simplesmente não vale nada toda a minha reza? Então vem para a gente, o Alter Rebbe explica que o fato que caiu besteira, bateu na telha, bateu na minha cabeça pensamentos negativos durante a reza, você não tem que ficar preocupado, você não tem que ficar desesperado e desistir de rezar e de abandonar a reza, de abandonar o judaísmo, Deus nos livre. Pelo contrário, você tem que estar mais feliz, porque o fato que veio besteira na tua cabeça durante a reza é a maior prova que você está rezando da forma correta. O Zohar chama a reza de She'at Krav, uma hora de guerra. Krav vem de Krav Maga. Todo mundo conhece a Krav Maga? Krav Maga é uma luta israelense. Krav significa Karov, próximo. Maga significa encostar. Na hora da reza, uma hora de aproximação de Deus, mas por outro lado, é uma hora de Krav, que você está na hora do rangue, na hora da batalha, na hora de uma luta. Da luta entre as minhas duas almas, da alma divina, da alma animal, do meu mau instinto e meu lado positivo. Por quê? Porque é nessa hora que o cachorro está latindo muito forte. É nessa hora que minha alma animal, o meu mau instinto, ele está gritando e usando todas as ferramentas e todos os venenos e todos os pensamentos negativos para me agredir. Sabe por quê? Porque a alma animal sabe muito bem que o meu dia depende da vitamina da manhã. Meu pai sempre me ensinou que você tem que almoçar de manhã. Você tem que comer muito bem de manhã. Se você comeu bem de manhã, você vai ter um ótimo dia. Se você comeu só cereais, se comeu só uns sucrilhos de açúcar, você vai passar mal o dia inteiro, você vai estar fraco o dia todo. Se você tomou uma boa vitamina de manhã, ou seja, uma boa reza, com uma boa concentração, o dia todo vai estar conectado com Deus. E o dia todo você vai ter esse autocontrole contra coisas negativas, pensamentos negativos e maus instintos e assim por diante. Porque se você se alimentou bem durante a reza, você se inspirou, se conectou com a sua alma, com coisas positivas, você vai estar excited. E você vai estar bem forte e armado durante o dia todo. E durante o dia você tem uma reza de tarde, você tem uma reza de noite, você tem uma brachá aqui, uma brachá ali, você tem lembrete, você tem uma mezuzá, você tem um tzitzit, você tem um tefilim, você tem coisas que vão te lembrando de Deus e você vai ter esse autocontrole. Mas se você perder de manhã, então o seu dia já está perdido. Se você acordou com a perna esquerda, significa que você não rezou direito. Se você acordou com a perna direita, se você acordou forte, significa que você fez uma boa reza. Então a alma animal, ela sabe muito bem que se você se concentrar na reza, ele já pode se aposentar até o final do dia. Então por isso que ela, sentindo que ela está perdendo o campeonato, então vem aquela hora da adrenalina. Na hora do desespero, a pessoa está se afogando, Deus nos livre. Ela desperta forças sobrenaturais para conseguir sair daquele apuro. E é isso que está acontecendo com o nosso cachorrinho, com o nosso animalzinho interno. Ele está gritando, ele está agredindo, está jogando besteiras na sua cabeça, está latindo, para você ser atordoado e você perder a sua kavaná, a sua intenção, a sua meditação e a sua inspiração durante a reza. E o mais incrível, você pode perceber, na hora que acabou a reza, todas as preocupações, todas as dificuldades sumiram. Elas desaparecem. O cachorro para de latir. Por quê? Essa é a prova disso que a gente está falando. Porque ele só estava aqui de manhã na hora da reza para você não se concentrar, para você não viajar nessa tefilá. Agora, na teoria é muito fácil isso, muito bonito. Mas na prática é muito difícil. E eu não consigo fazer isso todo dia, eu não consigo me concentrar nas rezas todo dia. E são raras pessoas que conseguem se concentrar o tempo todo.
Então, se você não conseguiu, você vai rezar amanhã e tenta se concentrar um pouquinho mais amanhã. E se você não consegue, peça para Deus que tenha compaixão de você. Porque, na verdade, a reza não é minha reza, é a nossa reza. O trabalho que nós temos que fazer no mundo não é para mim, é para Deus. Tudo que estou fazendo aqui embaixo, como falamos na reza, faça por ti e nos salve. Enquanto que eu encaro a vida, o judaísmo, como algo egocêntrico para mim, então é muito mais difícil. Mas se eu jogo a bola para Deus, eu jogo a batata quente para Deus, falar, it's your problem. Você me dê a força, você me ajude para que eu possa lidar com essas dificuldades, então ele acaba nos ajudando. Porque daí eu deixo de ser egoísta e, na verdade, é uma batalha divina, uma batalha espiritual. Deus que nos criou com mau instinto, Deus que nos criou com uma alma divina, uma alma animal. Então, ele tem que nos ajudar. Então, peça para ele. Ele vai te ajudar para você lidar com toda essa situação. Então, o Rabbi Menachem Mendel de Kotz, com um grande tzadik, ele dizia, uma vez ele disse para um dos seus discípulos o seguinte: olha, eu sei muito bem o que você pensou durante a sua reza do Yom Kippur. Primeiro você virou para Deus e falou, Deus, eu quero muito dinheiro para que eu possa rezar e estudar com tranquilidade. Depois você virou para Deus e falou, na verdade, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ficar muito atordoado com o dinheiro. Então não precisa ser tanto, pode ser um pouquinho menos. E o homem ficou assim, surpreso, como que o Rebbe sabia disso? E daí o Kotzker Rebbe vira para ele e fala, talvez o que Deus ele quer de você é que você realmente esteja atordoado. Para que você possa lidar e superar essas atordoações, essas preocupações, e daí você vai conseguir estudar Torá. Ou seja, Deus não quer doce. Deus ele não quer só tzadikim. Ele quer essas batalhas. E essa que é a nossa vida. Você criou, você foi criado, como a gente falou na última aula, aquela história, Leshamesh et koni, para servir o meu Criador, para lidar cada dia com uma dificuldade e assim que você sai vitorioso. E com isso concluímos toda essa história desse capítulo 28, 27, 28 do Tânia, o capítulo 18 do GPS para a Alma, com como lidar com depressões, com dificuldades e com pensamentos negativos e com situações negativas. Primeiro nós falamos que pensamentos e preocupações de pecados, transgressões do passado, isso você tem que postergar para a reza do Shema Israel da noite. Se voltou, ótimo, se não, era besteira. Depois falamos sobre preocupações e atordoações do presente. Isso você simplesmente fica feliz que era só um teste e você sai vitorioso dessa situação e fica feliz que você está cumprindo uma missão de Deus, um pedido de Deus de não ir atrás do teu coração, das tuas preocupações. E se vem durante a reza, então esse é o maior sinal que você está no bom caminho. Como lidar com essas preocupações? Simplesmente não dá bola. Não abra a porta, não abra teu pensamento, continue concentrando, continue batalhando, continue rezando, e dessa forma você vai ser muito mais feliz. E essa que é a nossa mensagem, sempre feliz, e que possamos ter muito autocontrole das nossas dificuldades, e semana que vem teremos mais e mais mensagens sobre tudo isso. Uma boa noite para todos.